vinde em nosso auxílio. E vai comigo. Da angústia, da tristeza e da obsessão nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Da fornicação, da tristeza e da inveja nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, raiva, morte, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Vai dizendo, libertai-nos, Senhor. Dos pensamentos de suicídio, aborto, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Na divisão da família, de toda a amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De todos os vícios e compulsões, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Da enfermidade física, afetiva, espiritual, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De todo ressentimento, mágoa, frustração, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De toda agressividade, ira, ódio, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De toda a fofoca, mentira, sentimento de vingança, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. De todas as formas de malefício, feitiçaria, bruxaria e de qualquer mal oculto, nós vos pedimos, libertai-nos, Senhor. Ó Senhor, que disseste, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todos os males e gozarmos sempre da vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Já pegou água? Já pegou os objetos? As fotos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água que será tomada. E se alguém chegar na tua casa hoje, eu estou até com um pouquinho de água aqui na minha caneca. Você vai dizer, ó, eu benzi, tome. A pessoa vai dizer, mas eu nunca tomei água benta, pois tome a primeira vez, meu filho. Vai oferecer essa água que você dá para as pessoas, que você passa sobre as enfermidades, que você asperge sobre a sua casa. Abençoai as fotos, os remédios, abençoai, Senhor, e santificai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É só uma passagem de programa. Evangelizar é preciso. Minha vida, filho do homem, tocar minha história. CYH 710 AM, ZYC 491 103,3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança, Nova Aliança. Música pra você ouvir e viver melhor. Nova Aliança. Vem aí, Vem louvar. Sim, vem louvar. a 35ª edição do Vem Louvar. Dias 14 e 15 de dezembro, no ginásio Nilson Nelson. Entrada franca. Oração, clamor, pregações, espaço para a garotada no Vem Louvarzinho. Participação do arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha e Maria passa à frente. Padre Marcelo Rossi. 35ª edição do Vem Louvar, dias 14 e 15 de dezembro, no ginásio Nilson Nelson. Realização RCCDF. Informações 3224-8586. Apoio Arquidiocese de Brasília e A voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança.
vida começa todos os dias. Nova Aliança, missão de todos nós. Tenha fé nas pequenas coisas, pois é nelas que a sua força reside. Madre Teresa de Calcutá. Voltamos com a programação que evangeliza. A partir de agora você ouve pela rádio Nova Aliança AM e FM o programa de Justiça e Paz. Olá, povo de Deus, chegando mais uma vez com o nosso programa de Justiça e Paz nessa manhã de sábado, hoje 16 de novembro, curtindo aí o feriadão da República, misturado aí com os BRICS também, que houve a reunião aqui em Brasília, então estendeu um pouco esse feriado aos servidores públicos. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o Dia Mundial dos Pobres, que é celebrado amanhã. Convocação do Papa Francisco, já a terceira edição do Dia Mundial dos Pobres. Muito prazer, eu sou o Alan Barbosa e hoje no nosso programa estamos recebendo o professor José Geraldo de Souza Júnior, que fazia uns dias que não aparecia aqui na nossa casa. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bem, obrigado, com saudade, né? Pois Porque ouvir pelas ondas da Rádio Nova Aliança é bom, mas é bom estar aqui na mesa. E a gente sente falta, a gente sente falta. E hoje vamos ter um bom bate-papo, uma boa conversa sobre o Dia Mundial dos Pobres. A Comissão Justiça e Paz Brasília emitiu uma nota, inclusive um belo texto, e a gente vai repercutir ele, é claro, a mensagem do próprio Papa Francisco para esse Dia Mundial dos Pobres. Você que está nos acompanhando pela frequência da Rádio Nova Aliança, também já estamos ao vivo pela fanpage da Comissão Justiça e Paz no Facebook, pode ir lá já nos acompanhar, Comissão Justiça e Paz Brasília no Facebook, tá? E você já pode acompanhar com a gente ao vivo, inclusive compartilhar a edição deste programa. Os trabalhos técnicos de Antônio Martins e a produção de José Carlos Pinto. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Alain. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, Antônia. Estamos aqui mais uma vez, mais um programa de Justiça e Paz, dessa feita com um programa sobre o Dia dos Pobres. Sobre o Dia dos Pobres. E inclusive essa música aí, O Milagre de Repartir, vamos ouvir um pouquinho? Com tanta dor, bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães, 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. E foi assim, né, professor José Geraldo, com Jesus fazendo a sua opção e a sua celebração com os pobres, né? Alimentando e dando assistência, ouvindo as suas preces. É verdade. E a gente tem essa memória da partilha do pão no Evangelho, e a gente sabe muito bem que aquele povo ali no auge do seu egoísmo, ou não sei do egoísmo, talvez, imagine a gente no meio da multidão de 5.000 pessoas, na hora do almoço, com um sanduíchezinho de mortadela e pão. E a gente, rapaz, se eu mostrar que eu tenho esse pãozinho com mortadela aqui, o povo voa em cima e toma de mim. Parece aquelas mesas dos colonialistas que tinha gaveta para quando chegasse o vizinho esconder a comida na gaveta, né? Não, e hoje assim, a gente nota, eu sou um frequentador da rodoviária do Plano Piloto, e a gente vê que realmente ali tem a situação da pobreza é bem visível, aqui no centro da capital, no centro de Brasília, e as pessoas quando querem comer, talvez até as pessoas que estão comendo ali na rodoviária não tenham tanto para partilhar e tentam realmente esconder um pouquinho do que tem para não ter que dar, para proteger o seu alimento ali, né, professor? Mas entre os pobres há mais solidariedade, cada um, como conhece o sofrimento pela exclusão, tem mais afeto e compartilha. É muito comum ver você distribuir algo e se divide, né? Claro. Compartilha mesmo. As quermesses eram isso? As quermesses não eram um pouco isso? Exatamente, todo mundo. E que está na base da fundação da nossa igreja. Então, os cristãos vinham aos apóstolos trazendo o produto de seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Está em Atos.
É a base, vamos dizer assim, comunitária da formação da nossa missão, da nossa distinção como povo de Deus, né? Mas aí, falando nisso, hoje a gente vai relembrar um canto, daqui a pouco, da campanha da Fraternidade de 1975, que utilizou justamente esse texto do Atos dos Apóstolos para fazer uma belíssima música do ofertório. Mas, professor José Geraldo, olha, notícia. Pobreza extrema cresce no Brasil e já afeta 13 milhões e meio de pessoas. Parcela da população com renda de até R$ 145 mensais. Vem crescendo nos últimos anos e já supera o número total de habitantes de países como Bolívia e Portugal. Olha só. Segundo o levantamento do IBGE, a pobreza extrema no Brasil atingiu no ano passado o seu nível mais alto desde 2012, com 6,5% da população, cerca de 3 milhões de pessoas, com renda mensal de até R$ 145. Desde 2014, 4 milhões e meio de pessoas caíram para a pobreza extrema, segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE. Os dados do IBGE vêm mostrando que o Brasil, nós temos uma parcela da população afundando-se mais na pobreza e as parcelas aumentando, professor José Geraldo. O que está acontecendo com o nosso país? O Papa tem dito nas suas encíclicas, nas suas exortações, que há um flagelo da acumulação egoísta, né, que só se concentra no rentismo, na busca dos ganhos da financiarização do mundo, à custa da exclusão, à custa do empobrecimento, à custa do relegar, né, o social para a sobra da história, né? E os índices estão aí, não é só no Brasil, é no mundo todo. E por isso que, nesse momento, essa chamada para ter a consciência da nossa solidariedade com os pobres é uma referência ética fundamental para os ensinamentos da nossa igreja, né? Ontem eu estava vendo um videozinho no Netflix. Netflix tem um seriadozinho, parece que é como funciona. São pequenos vídeos de 15 minutos que mostram como funcionam várias coisas. Aí estava mostrando a questão das bolsas de valores, investimento em ações, trazendo a realidade dos Estados Unidos, onde, assim, a princípio o pensamento da compra de ações era que todo o povo pudesse ter um bem-estar, porque todo o povo seria dono de tudo, né? Comprando ações das empresas. Mas de uns anos para cá, a classe média lá nos Estados Unidos, por ações das próprias empresas, estão sendo excluídas do processo de comprar ações. E estão ficando também mais pobres. É verdade, né? Porque é um jogo, é uma manipulação, é uma artificialização da economia, é uma retirada da produtividade que é na manufatura, na produção de bens de consumo, bens de subsistência, para um jogo artificial de juros sobre juros, de dinheiro sobre dinheiro, aproveitando os fusos horários dos hemisférios e jogando com a vida humana, né? Pois é. Tem uma declaração muito que repercutiu bastante na mídia, então não tem por que a gente não falar aqui, que foi do próprio ministro da Economia do Brasil, de que os pobres não poupam. E quem tem dinheiro consegue manter o seu dinheiro porque poupa, e o pobre não poupa, não economiza. Tem uma visão enviesada, porque o pobre hoje não está tendo dinheiro nem para comer. Você acabou de dizer, R$ 145 de renda, que é o patamar de pobreza dos indicadores econômicos. No Brasil, pela Bolsa Família, R$ 89. Quer dizer, vai poupar o quê? Vai poupar o seu próprio sangue? Vai poupar o seu próprio ar? Nem isso tem mais, porque ar e água estão sendo mercantilizados. E aí tem uma outra questão, que o pobre... E aí uma defesa de ações que o governo faz para os pobres, até mesmo de repassar dinheiro para os pobres, é que o pobre, quando ele tem um dinheiro na mão dele, ele movimenta a economia, porque ele vai no açougue, ele compra carne, ele vai ao mercado, ele vai à padaria, ele vai à farmácia, ele vai a uma loja comprar uma roupa nova para o filho e etc.
E quando o dinheiro cai na mão do rentista, como você colocou... Vai para a Bolsa. Vai para a Bolsa de Valores. Vai para a Bolsa. Quem já visitou, por exemplo, o interior, nos dias em que sai o pagamento ou saíam, né, o pagamento do Fundo Rural, da Bolsa Família, né, era a dinâmica mais viva desse processo de verdadeira economia produtiva que a gente encontrava nas cidades do interior. O produtor familiar trazendo ali a sua cestinha com meia dúzia de ovos, o outro com 6 espigas de milho, o outro com uma tapioca de um feixe de uma corda de caranguejo. Quer dizer, então. E tudo aquilo dinamizando, né, a economia que em projeção, em escala, fazia como que, por exemplo, a abundância, porque o pobre só consome o essencial, não o supérfluo. É verdade. Né? E agora vamos perder tudo isso, até a LOAS, até o benefício de prestação continuada, até aquele recurso destinado aos incapacitados. Até isso está em risco, quer dizer, é uma visão cega, é uma visão que não se dá conta do sentido da verdadeira comunidade, né? Produzir para distribuir de acordo com as necessidades sociais. Bem, eu não sou economista, mas eu acredito que você facilitar o acesso das pessoas de mais baixa renda ao crédito ou ao dinheiro é a forma de proporcionar um crescimento da economia. Porque o outro tira o dinheiro da circulação, né? Entesoura o dinheiro. Agora, professor, terceiro ano do Dia Mundial dos Pobres, decretado pelo Papa Francisco. Por que ter um Dia Mundial para os pobres? Qual foi a intenção do Papa Francisco? Ele declara isso na própria mensagem, né, para designar o que é a sua principal motivação. Diz ele, é a melhor maneira de ouvir a oração que pede proteção, a oração que pede intervenção, a oração que pede defesa, que pede o resgate, que salva. Então, de suas necessidades, tão destituído de tantas coisas, tão carente de o que é o minimamente necessário, essa oração tem uma força salvífica. E aí a Igreja, encarnando o Espírito de Deus, responde no sentido não só de marcar o dia, que isso é para fixar na nossa mentalidade, mas fazer uma opção, que é, de um ponto de vista teológico, uma visão de salvação, de responder ao sentido de comunicação com Deus, que é a oração, que é o pleito, que é a vocação, mas também um compromisso que é pastoral, de acudir no sentido das políticas sociais, da misericórdia, às necessidades do povo de Deus. Né? Então, o Papa, ao marcar essa data, que acaba sendo um período amplo, né? Começou no dia 10 e se encerra amanhã, dia 17, né? Inclusive com um grande almoço, com mais de 1.500 pessoas no Salão Paulo VI, 150 mesas, com doações e com a mobilização das paróquias que designam aqueles que serão os convidados desse ágape com o Santo Padre, né? Então, eu diria assim que, de alguma maneira, né, marcar e relembrar em nós que o sentido social da inclusão é uma forma divina de orar. É verdade. Gente, já estamos conversando com o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília, também membro da nossa Comissão Justiça e Paz aqui de Brasília. Vamos ouvir a Simone, professor Simone Furquim, que é a nossa teóloga. E que foi membro da nossa comissão. Continua por esse programa, né? Exatamente. Voltou à força. E a Simone traz pra gente a reflexão justamente sobre o Dia Mundial dos Pobres. Simone Furquim. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes. Opa, agora vai a Simone. Vamos lá, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança.
Resgatar o cuidado com os pobres em nossa sociedade é missão primeira da Igreja. A carta de São Tiago, no capítulo 2, vai lembrar que toda a Escritura é voltada para atender os mais necessitados, porque Deus escolheu os pobres. Ele diz que esta é a lei régia da Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o próximo que ele se refere são os pobres. Certamente, no tempo em que São Tiago escreveu essa carta, a comunidade cristã não mais ouvia, muito menos atendia a oração que era feita todos os dias, que está no capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Assim não deverás haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. A comunidade deveria viver esse ensinamento como uma ortopraxis, ou seja, a fé era manifestada através de obras, de ações em favor das pessoas mais necessitadas. No Antigo Testamento, os mais pobres eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. No Novo Testamento, além dessas categorias, Jesus atendia os discriminados pela religião, os impuros, os doentes, os cobradores de impostos, as prostitutas, os presos e encarcerados. Toda a ação e ensinamento de Jesus durante sua vida pública foi o cuidado com os pobres. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, na parábola do julgamento, há 6 direitos humanos fundamentais lembrados por Jesus. Ele aponta 6 necessidades humanas fundamentais: o pão, a água, a casa, a roupa, a saúde e a liberdade. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, doente e me curastes, preso e me visitastes. Porém, mais importante que praticar os atos de piedade judaico-cristã é a construção de uma sociedade justa. Ele vai dizer: buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Jesus então visa construir uma sociedade justa. Caso isso aconteça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, comida, casa, saúde, água. As necessidades básicas da pessoa humana é consequência da construção do reino de Deus e sua justiça. Portanto, é importante enfatizarmos que a piedade cristã deve ir além. Jesus não visa primeiro os atos de piedade cristã, fazer caridade, dar esmola, ajudar quem precisa. Ele coloca acima de tudo isso o engajamento na construção de uma sociedade justa, que ele chama de reino de Deus e sua justiça. Obrigado, Simone Furquim. Olha que bela reflexão nos traz, né? Muito afinada com a mensagem, né? Essa dupla dimensão da mensagem, que é, de um lado, um compromisso teológico-político, que se resolve na dimensão pastoral, mas também um ato de amor, porque é um ato de salvação, é um diálogo com Deus, no sentido do seu mandamento, do amar ao próximo e assisti-lo, né? A Simone lembrou uma passagem do Deuteronômio, o povo de Deus que estava se constituindo, um povo que não deveria haver necessidade entre eles. Aí vem Atos dos Apóstolos, que os cristãos tinham tudo comum e também não haviam, né? Era a complementação da... E que vem com Paulo também, no sentido de que se distingue a ação humana que transforma da que se torna hedonista pelo trabalho. Quem não trabalha não come. É verdade. Né? Então, a e quem não pode trabalhar? Na Epístola aos Tessalonicenses, a segunda, né? Para dizer que a dimensão ética da vida comunitária é o trabalho e não a especulação, não a superfluidade, não o descarte, que, aliás, o Papa indica na sua própria mensagem, né? Fugir dessa dimensão do descarte, do consumo, do hedonismo, para se vocacionar no compromisso, no serviço, na atenção, no socorro, no resgate, né? Lembrei a música do Gonzaguinha, né? Sem o trabalho o homem não tem honra. Exato. Se morre, se mata.
Não tem nada mais agressivo do que você deixar o homem sem trabalho. Por isso que Paulo diz com tanta firmeza, né? Quase como que com uma sentença, né? Que mostra que por esse campo a dignidade se restitui, né? E ela é solidária, ela é misericordiosa, né? Agora, algumas pessoas assim costumam pegar trechos do Evangelho para tentar justificar algumas posições. E nós temos a passagem, já ouvi pessoas de boa fé utilizar essa passagem para defender a permanência dos pobres como condição natural da vida humana. E é justamente aquela passagem que Marta vai lava os pés de Jesus, depois usa perfume, que os próprios apóstolos, não seria melhor pegar esse dinheiro, pegar isso, vender e dar para os pobres. E Jesus diz, pobres vocês sempre tereis para ajudar, não é? E algumas pessoas pegam assim, sempre teremos, não tem como acabar. Não tem como acabar a pobreza. Isso é um exegetismo redutor que se apega à letra, mas não vê o sentido transformador da mensagem, né? É como a outra passagem do sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado, né? Enfrentar essa disposição é mudar o testamento, né? É sair do velho para o novo. O principal desafio nosso é, portanto, articular as condições reais de transformação da existência com aquilo que é o que essa frase pode significar é que a iniquidade sempre vai existir, sempre haverá aqueles que descartarão os pobres, sempre aqueles que, a pretexto de superfluidades, se descomprometem do serviço. Por isso que aqui, entre nós, a propósito de uma outra questão, mas que está ligada, o nosso cardeal, Dom Sérgio da Rocha, na mensagem que encaminhou para a Comissão de Justiça e Paz, lembrou que colocar a questão da pobreza como centro de atuação da Igreja é, de alguma maneira, abrir uma linha de que isto é um serviço, não é apenas uma forma especulativa, hermenêutica, interpretativa. Claro. Se você me permite, fique à vontade, o Dom Sérgio disse que se trata de um ato de serviço, não é? Porque a missão evangelizadora da Igreja não ocorre somente pelo anúncio da palavra, que é sempre muito importante, acontece também pelo testemunho. O testemunho torna-se sempre mais necessário em nosso tempo. Testemunho de caridade, isto é, de amor aos pobres e sofredores, testemunho de promoção da justiça e de paz, testemunho de misericórdia, de solidariedade e serviço, testemunho profético, portador de esperança e vida nova. A dimensão social integra a ação evangelizadora da Igreja. É expressão do ser sal da terra e luz do mundo, que caracteriza o agir cristão e a comunidade cristã. Por isso, a dimensão social não pode ser negada nem descuidada. A fé não pode ficar confinada aos templos ou restrita à vida privada, como muitos preferem. Tem sempre sérias implicações para a vida social nos seus diversos âmbitos. Por isso, não podemos ignorar os graves problemas vividos pela população, especialmente pelos mais pobres, identificando os desafios concretos e contribuindo para a sua superação. Não podemos jamais abandonar os pobres, mesmo que eles existam por qualquer circunstância, e essas circunstâncias não são de destino, são de política. Nosso compromisso é duplo, é pastoral e, portanto, é serviço, mas também é amor, portanto, é salvação. Portanto, é interpretar que a solidariedade é uma forma de oração, de responder a um pleito de oração, a um pedido de oração. Afinal, a oração termina com ação. É boa. Com ação. Não é uma coisa, não é para ficar estático. Então, é para transformar a dimensão da exclusão em inclusão, não é isso? A gente sabe que, né, a igreja, quando o pessoal fala a era das trevas, a gente se esquece muitas vezes de que quem prestava assistência, por exemplo, ao doente, eram instituições religiosas, não era? A maior parte, até mesmo no Brasil, a gente vê
no século passado, boa parte do século passado, ainda existem hoje, por exemplo, as Santas Casas. Então, de misericórdia. De misericórdia. De misericórdia. Então, assim, quem prestava assistência à saúde, quem cuidava dos pobres, a igreja sempre teve um papel relevante nisso aí. Aqui em Brasília, nós temos também os movimentos que prestam caridade aos pobres, os vicentinos, que é uma conferência mundial, obviamente, que é mais exemplar para nós, mas também todos se juntam. Um dia desse eu vi um grupo de católicos, um grupo de cristãos dando apoio aos moradores, às pessoas em condições de rua. Enfim, nós temos vários trabalhos de caridade. Mas o que é preciso a gente entender, né, professor José Geraldo, é que a caridade vai manter as pessoas do jeito que estão lá. A gente só vai mudar. Vamos fazer caridade para os filhos e para os netos desses que estão aí hoje. E esse é o sentido da mensagem do Papa. Tudo isso é importante. A caridade, a solidariedade, mas é preciso também modificar as estruturas iníquas que produzem indignidade, injustiça e desqualificação. Então a mensagem é sobretudo com esse sentido. Manter o amor e a dimensão salvífica, mas ao mesmo tempo se comprometer com a transformação das estruturas injustas que produzem a pobreza, que produzem a doença, que produzem a exclusão. Né? Daí que o chamamento da mensagem combina essas duas dimensões. O Papa claramente diz que o compromisso dos cristãos por ocasião desse Dia Mundial, e sobretudo na vida ordinária de cada dia, não consiste apenas em iniciativas de assistência, que, embora louváveis e necessárias, devem tender a aumentar em cada um aquela atenção plena que é devida a toda pessoa que se encontra em dificuldade. Mas que essa atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pelos pobres, buscando seu verdadeiro bem. Não é fácil ser testemunha da esperança cristã no contexto cultural do consumismo e do descarte, sempre propenso a aumentar um bem-estar superficial e efêmero. Requer-se uma mudança de mentalidade para redescobrir o essencial, para encarnar e tornar incisivo o anúncio do reino de Deus. Quer dizer, não basta ter pena, é preciso ter ação política para modificar essas estruturas de exclusão. Muito bem, gente. Estamos conversando com o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor da Universidade de Brasília, e membro da nossa Comissão Justiça e Paz de Brasília. O nosso assunto, o tema do nosso programa é o Dia Mundial dos Pobres, e será celebrado amanhã em todo o mundo, nas nossas paróquias, é claro, aqui em Brasília. E a gente espera realmente que os nossos padres deem uma atenção especial no sermão para poder cativar um pouco mais o coração dos cristãos. Muitos pobres... Muitos pobres, cristãos pobres que vão às nossas igrejas, vão às nossas comunidades, participam e realmente são as pessoas contempladas da mensagem, né, professor? Certo. Deixa eu dar só uma lida numa mensagem que o Papa pronunciou lá no Vaticano na semana passada, quando fez um encontro com os jesuítas lá. A propósito de que o Zé Geraldo está falando, que a gente tem que mobilizar as estruturas políticas, vamos dizer assim, ó. O Papa diz o seguinte: continuem com este empenho criativo necessitado sempre de revolução em uma sociedade com mudanças tão aceleradas. Ajudem a Igreja no discernimento que hoje também temos que fazer sobre os nossos apostolados. Não deixem de colaborar entre vocês e com outras organizações eclesiais e civis para sempre ter uma palavra de defesa pelos mais desfavorecidos neste mundo cada vez mais globalizado. Globalizado de modo incorreto, diz o Papa, onde se perde a identidade própria de cada um, onde todos são iguais. Isso. Claro. Isso se complementa, e olha que a mensagem é um documento pensado, refletido, mas esses dias de improviso, naquelas aparições na praça, encontrando com reitores dos seminários brasileiros, no improviso, ele reafirma esses princípios mais gerais, mas centrados numa dimensão pastoral fundamental, ao lembrar a exigência de que a formação que eles professam como reitores não percam a dimensão da necessidade de proximidade, de vizinhança. Proximidade com a doutrina, no sentido de cumprimento de seus referenciais teológicos,
proximidade com o seu bispo, ainda que não goste dele, mas levando em conta que é uma mediação importante, mas proximidade com o povo de Deus, o que significa compromisso cotidiano, de vizinhança, de comunidade, de compartilhamento, de responsabilidade ética e social. Isso é um vídeo dele, É um vídeo do Papa, exatamente. Gente, vamos dar um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta, conversando mais aqui com o professor José Geraldo, também aqui com o Zé Carlos. Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília. CYH 710 AM ZYC 491 103,3 FM. A voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança, Nova Aliança. Se você está pensando em comprar, vender, trocar, fazer uma consignação ou financiamento de um carro, então procure a Inovare Veículos, novos e seminovos. As melhores condições, o melhor atendimento. Inovare Veículos, novos e seminovos. ICIA, quadra 15, conjunto 5, lote 18, na cidade do automóvel. Telefone 3363-4242. 3363-4242. A Inovare Veículos é mais uma apoiadora cultural A voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança. A voz da Arquidiocese de Brasília. Nova Aliança. A Paulus Livraria celebra 15 anos em Brasília. E está em festa, mas quem ganha presente é você. Dia 20 de novembro, você ganha 20% de desconto nos produtos da Paulus. Visite nossa loja, Setor Comercial Sul, quadra 1, Edifício Central. A Paulus Livraria é mais uma apoiadora cultural. Nova Aliança. Nova Aliança. Em novembro, no programa Com a Mãe Aparecida, vamos rezar juntos o Santo Terço às 10 da noite e às 4 da manhã. Evangelização e formação cristã no seu rádio. Entrevistas especiais, reflexão e o olhar da igreja sobre os assuntos da atualidade. Orações diárias e quadros especiais com religiosos. Com a Mãe Aparecida, todos os dias, à meia-noite, pela Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Para Deus, nada é impossível. A Nova Aliança agradece a sua contribuição e companhia 24 horas por dia. A você, o nosso muito obrigado. Sinto na alma o desejo de realizar por ti, ó Jesus, todas as obras. Também no coração a aspiração do seu voar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus. Você ouve o programa de Justiça e Paz. Tudo bem, voltamos com o nosso programa de Justiça e Paz, ouvindo um pouco o Lamento Nativo. Se eu tenho direito, se sou cidadão, ou por Deus
não fui feito. É o grito do pobre, né? Me diga se eu tenho direito, se sou cidadão, se por Deus não foi feito. É claro que fala aí dos retirantes, fala o Lamento Nativo, essa música fala ali do povo negro transportado, trazido à força para vir trabalhar nessas terras, nessa América Latina enorme. E aliás, esse povo negro que até hoje ainda sofre, inclusive, uma notícia também que saiu essa semana, que os brancos possuem uma renda 74% superior à de pretos e pardos aqui no Brasil. E esses pretos e pardos que incrementam a parte de baixo dessa divisão de renda tão injusta que a gente tem no Brasil hoje. E aqui em Brasília a gente consegue ver isso com muita clareza, essa dificuldade da distribuição de renda, esse cenário da falta de distribuição de renda no Brasil. Nosso presidente Mauro Noleto está aqui se manifestando pelas redes sociais. O sentido social da inclusão é uma forma sublime de orar. José Geraldo, aspas suas aqui, né? José Geraldo, essa é a verdadeira boa nova. Abraço fraterno aos amigos da comissão Mauro Noleto. E aí você também que nos acompanha agora pelas frequências da Rádio Nova Aliança, tanto em AM quanto em FM. Se quiserem acompanhar pela nossa fanpage no Facebook, pode ir lá. Comissão Justiça e Paz Brasília, procure-nos, curta lá a nossa página e acompanhe a nossa transmissão ao vivo e pode deixar sua manifestação também na nossa timeline. A propósito do Mauro, talvez José Carlos possa dar uma notícia, porque, por coincidência, Mauro, eu e o José Carlos escrevemos um texto que foi publicado ontem no site do Instituto Humanitas, que é dos jesuítas de São Leopoldo, lá da Unicinos, né? Sobre esse tema, a centralidade dos pobres na igreja e na sociedade, né? Fizemos o texto em conjunto, Mauro, eu e o José Carlos. Exatamente. Fala um pouco do texto, José Carlos. Não, pois nós fizemos várias pesquisas para colocar em evidência os posicionamentos do Papa Francisco e nosso cardeal de Brasília aqui também sobre a questão dos pobres. Como sabemos, todos os anos agora no penúltimo domingo de novembro, a partir de 2017, quando o Papa criou o Dia Mundial dos Pobres, nós estaremos celebrando o Dia Mundial dos Pobres. Então amanhã é o dia das paróquias também levarem a relevo esse tema junto aos paroquianos. Então temos dois textos para ler, é isso? Esse que está no site do IHU e também na nossa página já, está? Na nossa página, eu acho que ainda não, mas vamos colocar mais IHU, procura Instituto Humanitas Unicinos, né? E a mensagem do Papa Francisco. A mensagem do Papa Francisco. Aliás, se entrar no site do IHU, que é talvez um dos mais importantes sites sem dúvida do Brasil, vamos ver que nessa semana 50% das produções e dos testemunhos que ali estão se referem a esse tema da celebração do Dia dos Pobres, né? É verdade. E, Alain, você sabe que para nós da Comissão de Justiça e Paz, isso é um chamado que a gente já atende há algum tempo, porque todos os anos nós também fazemos o nosso almoço com os pobres, o povo de rua, na catedral das grandes celebrações, dos que vivem a prosperidade, nesse momento tomada pela população da rodoviária, das vielas, dos becos, e ali vem tomar a mensagem do arcebispo, que sempre celebra a missa, e também tomar a sua Páscoa, e depois fazemos um almoço com eles, com o apoio dos organismos da igreja, a Casa de Santo André, o Movimento Eureka, que, como no Vaticano agora, que trará alimentos, trará brindes, terá um concerto que será conduzido por uma regência magistral da Itália, com a peça A Vida é Bela sendo tocada. Aqui também, entre nós, sempre nos mobilizamos. Nosso encerramento, vamos dizer assim, o pastoral do ano da Comissão de Justiça e Paz,
desde que ela foi instalada, Exatamente. a última, é essa celebração que envolve liturgia e comunhão, né? Comunhão. O almoço. E lembrando que essa data foi criada pela Comissão de Justiça e Paz em 2013. Aí, a partir de lá, nós temos feito todas as segundas, quintas-feiras de dezembro. Esse mês vai ser no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. O café da manhã e logo depois, em seguida, a missa lá às 10 horas na Catedral e ao meio-dia o almoço numa paróquia, se eu não me engano, na paróquia São Judas Tadeu, lá na Asa Sul. No decorrer da nossa programação, a gente vai divulgando, você já fique atento. Aí por que não você não promover isso na sua comunidade também? Exato, né? Lá no Vaticano, o almoço com o Papa, a base de mobilização dos 1.500 convidados são as dioceses, são as paróquias. Verdade. Vamos ouvir o Padre Onivaldo? O Padre Onivaldo nos traz a reflexão do Evangelho de amanhã, sob a ótica também do Dia Mundial dos Pobres. Padre Onivaldo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança. Momento de reflexão do Evangelho Dominical, Evangelho de São Lucas, o capítulo 21, versículos de 5 ao 19. Estamos no 33º domingo do tempo comum e estamos celebrando o Dia Mundial dos Pobres, um momento de reflexão que o Papa Francisco propõe a toda a igreja no mundo inteiro, a todas as pessoas, do mundo todo. A liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da história da salvação e diz-nos que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro, que deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam a cada dia da nossa caminhada neste mundo, faz nascer em nós a esperança. E da esperança brota a coragem para enfrentar a adversidade e para lutar pelo advento do reino. O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos, das discípulas encaminhada na história, é comprometer-se na transformação do mundo, de forma que a velha realidade desapareça e nasça o reino. Esse caminho será percorrido no meio de dificuldades e perseguições, mas os discípulos serão sempre a ajuda e a força de Deus. Quando o Evangelho de Lucas foi escrito, a cidade de Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos pelos romanos, e as perseguições contra os seguidores de Jesus já estavam acontecendo, tais como descrito no texto de hoje. É próprio da literatura apocalíptica tomar fatos do passado e apresentá-los como se ainda não tivesse acontecido. A finalidade desse tipo de linguagem é animar e fortalecer a resistência dos que são perseguidos. Diante desses fatos, Jesus alerta seus seguidores a não se deixar enganar pelos falsos pregadores. E, além disso, mostra-lhes que tudo passa, mas ainda não será o fim de tudo. Em meio às dificuldades e perseguições, é preciso firmeza na caminhada para não sucumbir e para continuar dando testemunho, reafirmando a fé. O discípulo, a discípula de Jesus, não pode ficar de braços cruzados olhando para o céu, mas são convidados a assumir o compromisso para que floresça o mundo novo da justiça, da paz e do amor, lembrando que Deus está no comando da história da humanidade. Então, somos convidados pelo Senhor a permanecermos firmes na fé em meio aos desafios que nos rodeiam. Prevenidos contra as propostas que disseminam medos e enganos, trabalhemos com confiança pela justiça e pela paz no mundo imerso em conflitos e intolerância. Esse Dia Mundial dos Pobres nos lembra que a esperança dos pobres jamais se frustrará e também nos motiva a ser servidores, servidoras da vida e da felicidade sem fim. Deus nos abençoe, hoje e sempre. E a gente relembra um pouco agora a campanha da Fraternidade de 1975. Olha só, 1975, o tema da campanha da fraternidade foi Fraternidade é Repartir, e o lema Repartir o Pão. Simples,
Musicou os Atos dos Apóstolos. E esse era o canto de ofertório. Essa partilha que a gente faz todas as missas, a partilha que às vezes a gente esquece um pouquinho, e a gente está colocando ali naquele momento a nossa disponibilidade de repartir, mesmo que seja o pouquinho que a gente tem no bolso. E curiosamente, é uma mensagem de humildade, no sentido de que não imaginemos que somos alguém que não vai participar disso, não vai sofrer isso. Você mencionou o dado do IBGE, 13,5 milhões de miseráveis, não são pobres, são abaixo da linha da pobreza. Isso é a população de muitos países do mundo, o que significa que nós que imaginamos que estamos fora disso, aos poucos estamos sendo engolfados nessa linha, aos poucos estamos sendo empurrados para a pobreza, aos poucos estamos sendo espoliados das nossas conquistas de direitos. Aos poucos estamos perdendo os referenciais daquilo que nos dá dignidade. Hoje é a Previdência, amanhã são os direitos do trabalho, ou melhor, ontem foram os direitos do trabalho, né? Essa uberização da vida, né? Que é um nome elegante para dizer o empobrecimento da população, o que nos alcança. Nós, a cada momento, estamos perdendo o nosso lugar de proteção social e estamos sendo empurrados para a linha da pobreza, enquanto os pobres estão sendo empurrados para a linha da miséria. Então, defendê-los é defender a nossa própria condição, pedir a manutenção dos fundamentos éticos da justiça e da dignidade. Não nos esqueçamos disso. Defender os pobres hoje é defender a nossa condição de dignidade quando a pobreza também nos atingir, se nós não mudarmos as estruturas iníquas da governança e da sociedade. Importar-se apenas com si mesmo não é a forma de ver a cristandade, né? Não é. Assim, a gente sabe que muita gente está numa situação tão difícil, não só econômica, mas questão emocional, problemas familiares e tal, que às vezes ela se preocupa mais com ela mesma porque ela está imersa num problema pessoal muito forte. Mas quem está bem, quem está tranquilo economicamente, quem está tranquilo mentalmente, socialmente, esse descristão não pode ignorar o fato de termos milhares e milhares de pessoas vivendo com R$145 por mês. Ou 89, que é a linha de corte da miséria no programa Bolsa Família. Realmente... Por isso que aqui há poucos dias você ouviu em entrevista o grande sociólogo Boaventura de Souza Santos, né? E falando desde um lugar que não é teológico, é um lugar sociológico, né? Mas atento ao que é a mensagem dessa leitura da dignidade pela atenção aos pobres. Ele, que é autor de um livro, Se Deus Fosse Ativista de Direitos Humanos, né? Ele lembrou que essa opção por atenção à pobreza é a autêntica evangelização misericordiosa. Aí, um leigo que não é nem necessariamente um formulador de temas teológicos, percebe no pontificado de Francisco e nessa centralidade da pobreza na igreja, essa dimensão evangelizadora misericordiosa que a mensagem do Papa reanima em nós, relembra nós, orienta a nossa prática pastoral e de salvação, evangelizadora. Agora, professor, o Papa Francisco nos deixa assim uma mensagem de esperança, de que a gente deve acreditar, de que o que está acontecendo, o que vem acontecendo no mundo, pelo sistema que é imposto, que é colocado, nos deixa uma esperança de que isso pode mudar, o cenário pode mudar. Você intuitivamente se deu conta disso quando lembrou que o vocábulo oração é meditação, mas é ação. Oração, né? A esperança, dizia Paulo Freire, né, que era um bom cristão, né? Ela deve ser vista como ação, não é esperar, é esperançar, é agir. O que o Papa pede é que a gente haja,
a gente haja contra a injustiça, contra a iniquidade, contra a exclusão. Ouça o grito dos excluídos. Não é por acaso que todo ano nós nos reunimos numa grande mobilização para propagar o grito dos excluídos, que é mais ou menos um pouco que os cânticos que você trouxe hoje para apoiar a nossa conversa aqui. Lembra nós, não é isso? É o que está nas campanhas e é o que está na mensagem do Papa. Não é sucumbir, não é se deixar aniquilar pela angústia, pela desesperança. É o contrário, é ter consciência de que isso não é um processo natural, é uma construção social, e nós somos protagonistas nisso. Nós temos que ser sujeitos transformadores desse processo, né? Toda a linha evangelizadora que está na Evangelii Gaudium é isso, é sair do sofá, sair do WhatsApp, sair do hedonismo e se colocar como serviço, ato de serviço, disse o nosso cardeal, ato de serviço, né? Não é o ato de contemplação, é de transformação. Então não é esperar, é esperançar, não é orar, é fazer oração, é agir para transformar as estruturas iníquas do mundo. Muita gente não sabe o significado da palavra missa, que é missão. Isso. A gente vai, alimenta-se da palavra, alimenta-se do corpo e sangue de Cristo, e depois a gente sai para a missão. Vamos antecipar aqui qual vai ser a missão que a gente vai dar no final da missa de amanhã. E aí é o seguinte, mais que o que a gente vem fazendo, é claro, de apoio imediato, porque as pessoas precisam desse apoio imediato, da roupa, da comida, do abrigo. Esse trabalho que é feito lá no Gama pela Casa de São José, não é isso? Santo André. Santo André, desculpa. É fantástico. E acolhe pessoas andrajosas, sujas, feridas, né? Nós às vezes dá um banho na pessoa, né? Nós temos lá, eu falo do Gama porque é a minha realidade, mas estenda-se às outras realidades, às outras ações que eu não conheço, obviamente, aqui em Brasília. Mas tem a irmã Orimar lá, que é uma casa que acolhe as crianças com câncer, em famílias pobres com dificuldade, que vem aqui para Brasília para tratar seus filhos. São ações práticas para ajudar. Agora, o chamamento que eu faço aqui agora é justamente para as pessoas que militam na política. E aí, começando pelos nossos eleitos parlamentares, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores e por aí vai, deputados distritais, que impunham o nome de cristãos. A gente tem alguns eleitos. Eu fui eleito porque eu sou católico, eu fui eleito porque eu sou evangélico, eu sou eleito porque eu sou cristão. Que a primeira bandeira a ser erguida deve ser a luta e a defesa pelos pobres. Não que as outras bandeiras não sejam importantes. Mas porque ela conduz todas as outras. Todas as outras. É inadmissível, às vezes, um cristão está no parlamento, a bandeira dele é contra o aborto, que é claro que é uma preocupação relevante. E a gente tem um cenário, mas muitas mulheres pobres abortando, miseráveis abortando. Então aí a gente não se preocupa com a pobreza dela, mas se preocupa com o fato de que ela abortou. Então nós temos que nos preocupar com as duas coisas. Ela é pobre, e talvez por ser pobre não tem instrução, ou por ser pobre às vezes se agarra a um homem que pensa que vai dar para ela conforto e depois o cara é um canalha e vai embora e ela se vê naquela situação, enfim. Então primeiro é os políticos, que se dizem cristãos. Os que não se dizem cristãos, que abracem a nossa bandeira, colocada aí pelo Papa Francisco com muito vigor. E depois você que auxilia, você que é assessor, você que é servidor público, que trabalha diretamente ou indiretamente com a causa dos mais pobres. E você saber que nesse sistema, às vezes, destruído, que nós temos, às vezes, de assistência, é necessário sim que você, como servidor, se desdobre. Aquele que está lá precisando de você, ele não tem como se desdobrar, porque ele não tem para onde ir. Ele só tem, às vezes, ali a você. E a gente sabe que as suas condições de trabalho, às vezes, não são das melhores. Do professor, estou aqui diante de um professor. O professor, às vezes, não tem a melhor condição de trabalho, o enfermeiro, o médico. A gente sabe disso. Mas aquela pessoa pobre só tem a você. Ela não tem outra. É como o Papa termina a mensagem dele. A esperança do pobre torna-se forte com a certeza de que é acolhido pelo Senhor e nele encontra a verdadeira justiça. E ele fica revigorado no coração para continuar a amar. Esse apelo que você faz aos que assumem essas funções, não porque isso é uma carreira, mas porque isso é um serviço
né? Se é cristão, é para realizar exatamente Claro. esse objetivo de solidariedade com o próximo, com a sua sociedade, com a sua comunidade. Mensagem dada, viu, gente? Se você não entendeu aí ainda a mensagem, reveja o programa na página da comissão no Facebook. Tá bom? É uma mensagem humilde, viu, gente? Às vezes a gente coloca com mais ênfase, porque a gente precisa compreender isso. Agora, eu fiquei muito satisfeito. O José Carlos, antes do programa, compartilhou conosco uma série de registros de várias paróquias que procuraram, fizeram o exercício de adaptar os documentos recentemente lançados, as mensagens que convocam os paroquianos, né, não só nas missas, nem na missa de amanhã, mas nos trabalhos comunitários, nas atividades cotidianas lá da sua paróquia, em torno dessa missão, como você disse. Zé Carlos, por falar em paróquias, está havendo um evento hoje importante, pastoral, aqui na nossa arquidiocese. É a reunião do Conselho Pastoral Arquidiocesano, que acontece periodicamente. Hoje está acontecendo uma lá na Cúria, com todos os movimentos, lideranças de movimentos e pastorais da arquidiocese. Mas Alan, aí, complementando essa mensagem que o Zé Geraldo colocou do Papa, mais no finalzinho ainda da mensagem dele, que nós também transferimos para o nosso artigo, e é uma mensagem que vale para todos os que vão às 800 missas que vão acontecer aqui no Distrito Federal, hoje à tarde e amanhã nos domingos. É mais ou menos o dado estatístico é esse. Então o Papa diz o seguinte: a todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar esperança e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial possa reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para que ninguém se sinta privado da proximidade e da solidariedade, como destacou Zé Geraldo aqui agora há pouco. É isso. Muito bem, gente. Estamos encerrando, professor Zé Geraldo. Encerrando o programa. Que pena. É uma pena, mas eu acredito que a gente tenha conseguido. E você em casa, você vai pegar o seguinte: a gente tem aí, todo mundo agora tem internet na mão, por favor, né, no celular. Vai procurar lá o Instituto Humanitas Unicinos para achar a mensagem da Comissão Justiça e Paz. Instituto Humanitas Unicinos, ihu.org.br. E também você vai procurar a mensagem do Papa. A do Papa também está no IHU, mas se você colocar no Google mensagem Papa Dia Mundial dos Pobres, vai cair lá. Terceiro Dia Mundial dos Terceiro Pobres. dia. Você leia a mensagem, você que é agente pastoral, você que é uma liderança na paróquia, é leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Professor, obrigado. Volta sempre aqui na nossa casa. Obrigado. Alain, José Carlos e Antônia, que está aqui nos trabalhos técnicos. Tá bom. Estamos encerrando mais um programa de Justiça e Paz. Próximo sábado, 11 da manhã, a gente se encontra aqui mais uma vez na Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília.